A palavra de Deus me convenceu. A palavra de Deus entendeu que eu precisava largar a velha criatura, me tornar uma nova pessoa. E você também, querido. Amém? É o Evangelho que gera, que traz, que transforma pessoas em filhos do reino, através do Espírito. Quando um pregador começa a pregar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você entende que precisa deixar essa velha criatura e seguir um novo caminho, você começa a ser transformado. Por isso, de onde vem? Vem da palavra. Os filhos do reino, eles nascem pela palavra. Você pode ler o texto e entender e nascer e se tornar um filho, aceitando a Jesus. Então você já teve a resposta. Quem são? De onde vem? Vem da palavra, querido. São os verdadeiros seguidores. Quando usa a expressão verdadeiros, porque tem aqueles que seguem, mas não são referência. Não. Os verdadeiros. Os verdadeiros. Filhos do reino são aqueles que seguem a palavra. Quantos ouviram dizer, fulano desviou do caminho, deixou de ser crente, largou a Bíblia? Você ouviu essas coisas? Trocou a fé, apostatou da fé. Eu te digo uma coisa: nunca foi gerado como filho do rei. Porque, querido, isso não é um exemplo, usar para você de uma infelência, tá? Você tem filho? Tem, eu tenho filho. Meu filho pode crescer e nunca vai deixar de ser meu filho. Ele se casa e nunca vai deixar de ser meu filho. Ele viaja, ele vai morar distante, nunca deixará de ser meu filho. Filho nunca deixa de ser filho. Então, se alguém deixou, entre aspas, de ser ou de se comportar como um filho do reino, nunca foi filho. Nunca foi filho. Eu me lembro um dia, eu estava no encontro de líderes. E na ministração foi interessante. Se contou que havia um lobo. E o lobo rondava muito lá o aprisco das ovelhas. E ele não tinha chance, porque o pastor era enérgico, tomava conta. Então o lobo pensou, eu vou usar de uma estratégia. E foi à casa do pastor, estou contando uma história, e falou, seu pastor, deixa eu ser tua ovelha. Isso é interessante. E o pastor, como? Você é lobo. Você não tem. Você tem uma outra espécie. Você não pode ser ovelha. Você já nasceu lobo. Ele disse, mas eu vou me esforçar, me ajude. O pastor, como tem um coração muito grande, arranjou lá uma pele de ovelha e colocou lá. E o lobo se vestiu de ovelha. Mas o pastor disse para ele, o dia que você tocar em alguma ovelha, eu te mato. Não. E ele colocou o lobo junto às ovelhas, o lobo vestido de ovelha. E era pastoreado, para lá, para cá, e passou dias e mais dias, e semanas, e chegou meses, e o lobo lá. E o lobo todos os dias, lá do redil, do aprisco, olhava para a montanha e sentia saudade. E o tempo passou, e o lobo viu que tinha jeito, ele não tinha nem cacuete de ser ovelha. Aí ele falou,
seu pastor, me libera. Cheguei à conclusão que eu não fui gerado como ovelha, eu ainda sou lobo. E abriu ali a porteira e o lobo correu e chegou lá no pico do monte. Deu o seu uivo. Assim são alguns que se dizem filhos do reino, mas o tempo passa, não resiste. Então quem é filho nunca deixa de ser filho. Pode ser que hoje eu estou falando com você, que ainda não é filho do reino, mas você pode ser nascido por essa palavra. Eu profetizo que hoje é a tua oportunidade para você ser nascido, gerado como filhos do reino. E digo você, é importante isso. Amém? Diga bem forte, filhos do reino. Queridos, então você já sabe quem são os filhos do reino? De onde eles vêm? Eles são gerados. E para onde eles irão, queridos? Irão viver eternamente com o Senhor Jesus. Irão para o céu. Irão gozar e viver eternamente ao lado do Pai, ao lado do reino. Eu tenho outra pontuação aqui, que fala das características dos filhos do reino. Vê se você se enquadra. Características dos filhos do reino. Diz a palavra em Lucas 5,14, que os filhos do reino são sal e luz. Ei, sal e luz. Luz luz no meio das trevas espirituais. Queridos, os filhos do reino, eles se comportam como filhos do reino em qualquer situação, em qualquer lugar, onde ele estiver, será notado, porque é luz. Você já viu aquela história, quando um ímpio, um famoso, comete uma gafe, faz alguma coisa errada, a mídia não está nem aí, porque está no escuro e ninguém vê. Mas um crente, se der uma topadazinha, ou se no meio de um grupo maior ele contar uma história que não é verdade, ou pregar uma mentira, ou ter algum comportamento errado, todo mundo vê. Sabe por quê? Porque os filhos do reino estão na luz. Por isso que a Bíblia fala, vós sois gerado pelo Espírito, sal e luz. Amém, querido? Um dia, a nossa igreja, ela contratava um ônibus para fazermos batismo lá em Saquarema. E um dia, a nossa igreja lá cantando, graças a Deus por isso, o motorista me chamou e disse assim, eu quero louvar a Deus pela sua igreja. Eu falei, por quê? Ele contou uma história. O ônibus dele foi alugado para uma época de carnaval, ele contando. E essa época eles iam para uma montanha, lá no alto de Lumiar, ali para o Friburgo. E ele disse, então foi. E botaram as bagagens e subiu. E quando eles chegaram lá, a noite toda, desde que chegaram, foi só uma baderna, chovia muito. Então ele viu que era guerra de travesseiro, era empurra-purra, era discussões, era um ambiente completamente
diferente do ambiente de filhos do reino, diferente de pessoas compromissadas com Cristo. E a situação ficou tão ruim que eles nem esperaram quarta-feira. Na terça-feira decidiram vir embora. E estava chovendo muito. E quando o motorista me dizendo que todo o tempo que eles ficaram lá, ele não presenciou ninguém, não teve uma oração, não teve um cântico, foi só um ajuntamento, nem para orar, nem para comer eles oravam. E chegou o dia de vir embora. E quando estava descendo a serra, era uma serra que não tinha asfalto, era terra batida. E o ônibus começava a escorregar para lá e para cá, e ele com muito cuidado, e aquele povo dentro do ônibus, gritando, fazendo uma maior bagunça, baderna. E ele então parou o ônibus, o motorista me contando, freou, desligou e falou: olha só, eu fui contratado para trazer um povo crente, mas até agora, desde que chegou a permanência e esse retorno, eu não vi nada de crente. Esse é o momento que nós precisamos unir forças, estar orando a Deus, porque corremos um grande risco de ficar aqui ou cair lá no abismo. Você já tem então não deram nenhum testemunho de que são crentes, e o ônibus vai ficar desligado. Enquanto vocês não calarem e não orarem, eu não vou sair. Calou o povo, querido. E ele disse que ficou ali um bom tempo. E esse bom tempo as pessoas estavam orando, começou a orar, e ele desceu. Então ele falou para mim: eu louvo a Deus pela sua igreja, que é uma igreja ordeira. De Araruama até aqui ninguém bateu na lateral do ônibus, só ouvi cântico, só ouvi orações. E aqui nesse acampamento, fazendo batismo, parece que é um pedacinho do céu. Eu falei: glória a Deus por isso. Sabe por quê, querido? Nós estamos ali todos nascidos do reino, filhos do reino. Amém? Diga bem forte: filhos do reino. Há muitas perguntas a serem ainda respondidas. Estou falando aqui das características que todos os filhos do reino são luz, querido. Onde quer que estejamos, com esse testemunho, onde quer que estejamos, precisamos dar testemunho. Sem uma palavra, alguém tem que olhar para nós e dizer: este é servo do Senhor, este é filho do reino, este nasceu de novo. Amém? Luz no meio das trevas. Lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, no verso 2, e mais Mateus 4,16 diz: o povo que andava em trevas viu, diz a palavra lá, uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que é isso, bicho? Fala de Jesus quando nasceu. Até Jesus nasceu, o mundo estava em trevas. Então Jesus nasceu, e as trevas viram a luz. E os filhos do reino, onde quer que estejam, guarde isso, são notados. Por onde passa um filho do reino, é notado, querido. Porque resplandece, a luz resplandece. Não tem como esconder uma luz. Aleluia! Estou falando aqui das características dos filhos do reino, querido. Lembra de Daniel? Daniel lá na Babilônia. Daniel foi luz na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram luz na província de Babilônia. Eles, onde estavam, não tinha como se esconder. Oravam, falavam do reino, tanto é que foram colocados, não se curvaram à idolatria, tanto é que foram colocados no forno, outro foi colocado no covil de leões, mas Deus esteve com eles porque são filhos do reino.
Queridos, os filhos do reino nunca serão abandonados pelo Pai, guarde isto. Em momento algum, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se omitiram de declarar, de se comportar, que eram filhos do rei. Não. Outro também no Egito, chamado José. José foi luz lá no Egito, foi luz na casa de Potifar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia alguém contando uma história para mim interessante. Um pregador que acabou saindo com uma mulher, uma menina, que não era nem namorada dele, ou se era namorada, não era esposa. E uma pessoa ligada a esse jovem, que era o pregador, me perguntou: o que eu faço? Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: olha, se envolveu com a menina. Eu disse: mas ele não é filho do reino? Eu falei isso para ele. Mas ele me disse: como é que eu pude resistir? A menina simplesmente tirou a roupa na minha frente e eu não pude resistir, queridos. Os filhos do reino resistem ao pecado. Os filhos do reino têm ojeriza ao pecado. Os filhos do reino, olha o caso de José, foge da aparência do mal. Características dos filhos do reino. Queridos, deixa eu falar o quarto ponto aqui. A missão dos filhos do reino. Sabia que os filhos do reino têm uma missão? Qual é a missão? Qual é a missão, bicho? Já apontei aqui. Lá em Gênesis capítulo 48, verso 16. É que devemos nos multiplicar como peixes em multidão. Os filhos do reino precisam se multiplicar como peixes em multidão. Está vendo como é que peixe se multiplica? Eu sou de Cabo Frio, vivi lá no meio do peixe muito tempo, apertava a barriguinha daqueles peixinhos fêmeas, botava lá milhares e milhares de ovinhas. Já viu como é que é uma ova de peixe cheia de folículo? Você não consegue contar, parece ter um punhado de areia. Assim, querido, precisa ser os filhos do reino, multiplicar. Amém? E diz mais, querido, sabia que os filhos do reino, nós somos, eu me coloco assim, nós somos o ide de Jesus. O que diz? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como que diz? Fale do evangelho, porque o evangelho vai gerar vidas. Então, os filhos do reino de Deus são o ide de Jesus. São a voz de Jesus. Os filhos são a voz. Porque se os filhos pararem de pregar, diz a palavra, as pedras vão clamar. Então a missão, o trabalho dos filhos do reino é propagar, é disseminar, é anunciar o reino. Você tem anunciado o reino, você tem dito que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Tem dito que aquele que continua no pecado vai para o inferno. Você tem convidado, você tem orado os seus colegas de trabalho, pelos vizinhos, por alguém próximo a você ou mesmo distante a você. Os filhos do reino oram. Então, a missão dos filhos do reino é germinar como semente, a cada dia crescer e multiplicar segundo a palavra. É ser maioria. Só vou contar um detalhe para terminar. O que é ser maioria?
Quando chegamos na cidade de Araruama, nós tínhamos aproximadamente 1.200 crentes. 1.200 crentes. Para uma população mais ou menos de 100, 110 mil. Hoje temos uma população de 140 mais ou menos. Somos mais de 30 mil. Aleluia! Significa o quê? Muito pouco, mas saímos de 1.000 para 30 mil. Já começamos a fazer a diferença, querido. Época de eleição, eles nos procuram, porque sabem que faz diferença. E diz aqui, querido, precisamos ser maioria. Como é que você vai ser maioria? Gerando outros, sendo essa semente que vai germinar. Diga bem forte, filhos do reino. É uma palavra que está trazendo resposta para você. Eu finalizo essa parte. Os filhos do reino são aqueles que anunciam a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, porque foi anunciado a palavra de Deus para mim, querido. Ai de mim, se não tivesse anunciado a palavra. Eu louvo ao Senhor porque eu fui gerado com 18 anos de idade. Me tornei um dos filhos do reino. Deixa eu concluir, querido. Queridos, é chegado a nós o reino de Deus, diz, Jesus falou isso. Nós somos os filhos do reino. Nós temos essa missão, fazemos parte de uma geração eleita. Ei! Uma geração eleita, uma geração gerada pelo Espírito Santo. Você não é filho do reino porque casou com uma pessoa crente, seja ele ou ela. Você não é filho do reino porque você é filho de crente, ou porque você tem um parente crente, ou porque leu a Bíblia. Não. Você se torna filho do reino quando você é gerado, ei,